letra lá. Isso aí para ajudar. Então tá, Eu vou ler Joelma, por favor. Eu vou ler o início, então, do Carta Póstuma. Então, pode ler. Pode ler para esta câmera aqui, tá? Estão te vendo em casa. Carta Póstuma. Gostaria de ter tido coragem de te escrever antes. A carta, embora tardia, revela um pouco da mulher que tu desconhecias, apesar de com ela ter completado 17 anos de vida em comum. Primeiro, faço questão de dizer que não derramei uma só lágrima verdadeira em teu velório e em teu enterro. Tudo não passou de cinismo, do mais puro cinismo. Arte que aprendi ao teu lado. Aproveitei a ocasião para conhecer algumas de tuas amantes, além das velhas conhecidas. Me fiz presente durante toda a fria noite de teu velório. Vestia negro, embora em minha alma tudo fosse branco, já que viria a paz à minha vida, enfim. Não sei se tu estavas ali no velório, no enterro, pois não sei se acredito em vida após a morte. Por isso faço esse relato. Perdoa-me se me repito. Aliás, tu sempre me achaste repetitiva, portanto, farei jus à tua opinião. Como se vê aí, um início forte, um início que prende o leitor, não é? Porque ele vai querer saber como se chegou a esse ponto. Não é? Joselma, isso é uma coisa que o pessoal lá em casa sempre diz, tem que perguntar isso, tem que perguntar essas coisas sempre para os autores. Como é que surge a ideia de um conto? Surge de forma inusitada. Às vezes, eu tenho assim, o hábito de escrever mesmo, de ter assim, uma rotina. Então, muitas vezes eu vou para escrever e não tenho a ideia. A ideia tem que vir ali na hora, lembro de alguma coisa e vai. E às vezes não. Esse, por exemplo, da Carta Póstuma é uma história muito curiosa. Eu saí para caminhar com a minha cachorrinha, com a minha cadelinha, e no passeio me veio essa ideia de, poxa, Carta Póstuma. Cheguei em casa e escrevi, isso era fim de tarde. Foi aquele texto que nasceu pronto, assim, não foi um texto que eu trabalhei, que eu tive que lapidar muito. Ele me surgiu a ideia e já foi muito rápida a concepção. Agora, alguns contos dão muito mais trabalho. Alguns tem que reescrever, e eu lapido muito, eu corto muito, até chegar ao resultado, se eu sou bem exigente. Mas esse Carta Póstuma foi bem bacana, assim, não me deu muito trabalho nem muito suor. Mas as ideias, muitas vezes, têm que ser buscadas mesmo, não é uma coisa assim, às vezes as pessoas pensam, uma inspiração divina, quem dera fosse, né? Às vezes são ideias que te surgem e textos quase prontos, mas na maioria das vezes não é assim. Bom, e como é que foi? Tu foste juntando a partir de quando esses contos? Olha, assim, os contos, tem coisas neste livro muito antigas. Assim, escritas de longa data, textos guardados e que eu resolvi retomar. Eu tinha uma coluna em um jornal em Erechim, no Bom Dia, e escrevendo essa coluna, comecei a ter vontade de escrever, pedi um espaço no jornal, eu tinha uma coluna semanal, e teve muita resposta assim, no início, das pessoas dizendo que estavam lendo, que estavam gostando. Digo, opa, se está dando certo com a crônica lá do jornal, que é algo tão simples, eu posso retomar os contos. Aí busquei, retomei, então muitas coisas antigas, muitas coisas novas, né? E alguns contos guardados assim de longa data que foram reescritos, refeitos. Esse reescrito e refeito, como é que é? Em que plano em que ele é refeito? Da linguagem? Da linguagem. Muito da linguagem. Muito da linguagem. Acrescentando ou cortando? Muito cortando. Cortando, né? Muito cortando. Eu sou assim, eu tento deixar só a essência mesmo, assim, eu não gosto de excesso. E agora estou escrevendo um romance e estou tendo muita dificuldade, porque eu corto. E o romance não pode cortar tanto, senão ele não vira um romance, né? Mas eu chego lá. Não, mas olha eu aqui. Chego lá. Hoje tu sabe que o romance diminuiu muito de tamanho, exato. né? Acho que o meu vai ter 100 páginas, 120 também, é um romance. Exatamente. Inclusive as editoras estão abandonando a designação de novela, né? Pois romance, romance. E isso internacionalmente. Né? Exatamente. Os textos são bem curtinhos, aí a gente pode pensar no Alessandro Barico, né, que eu sempre recomendo, que também são histórias pequenas, Pascal Quignard, outros, enfim, quer dizer que o romance grande, digamos, hoje está um pouquinho, enfim, o pessoal não tem praticado tanto, né? Isso.
Joselma, se a gente perguntasse assim, a que família literária que tu pertences? Nossa, um pouco complicado isso. Tem as pessoas que eu leio, né, os autores que eu gosto. Eu gostaria de ser da família do Caio Fernando Abreu. Não sei se se a esse grupo pertence, mas é o grupo com o qual eu me identifico. Assim, eu gosto demais do Caio Fernando Abreu. Eu gosto muito da Marina Colasanti também, das ideias das bruxas, das fadas, essa coisa meio dos contos de fadas, eu gosto bastante. Mas eu gosto de um bocado de gente, assim. Muitos os espanhóis, ali a Rosa Monteiro, tem um bocado de gente que eu gosto. Mas não sei se... Eu acho que é uma linha, assim, uma linha, né? Eu acho que aí então tu vais incluir, se eu estou entendendo bem essa tua árvore, tu está incluindo aí talvez a Clarice, né? Sim, também. Que a Clarice eu fico até com vergonha de dizer que sou, né? Porque a Clarice Lispector é tão suprema, assim, é tão superior que sou muito pequenininha para chegar perto, mas eu gosto bastante. Eu aprecio muito, acho que é uma literatura de primeira. Assim. Sim. E, bom, tu chegaste a falar sobre a questão de que contava histórias, né, pro irmão e tal. Bom, tudo bem, isso pode ser digamos, um primeiro indício, sim, né? Uma primeira vontade de escrever. Isso, assim. Perfeito. Mas aí, quando é que foi a coisa séria mesmo? Não, eu fiz oficinas literárias, assim, uma pessoa que fui buscar, assim, porque eu sempre gostei de escrever, inclusive na escola, ganhei prêmios literários, ganhei um concurso de contos na adolescência, que eu autografava na Feira do Livro, não sei se é um concurso que ainda existe, se chamava Lídia Moschetti, era do SESC, Prêmio Jovem Escritor. E foi super badalado, assim, na escola eu ganhar esse prêmio. Imagino. E as professoras incentivavam muito, e aí fui cursar letras, aí fui fazer oficinas literárias para tentar aprimorar, tentar buscar um texto de mais qualidade, porque eu acho que a gente tem que estudar, e hoje os escritores têm essa preocupação, né? Essa nova geração é uma geração que estuda, não é mais uma escrita... intuitiva. Tem muito da técnica, muito da teoria que tem que se ter, né? E que eu tive a oportunidade estudando letras, fazendo mestrado e depois fazendo as oficinas, me deu uma base para poder construir o texto e me sentir mais preparada para isso.